Oi, gente, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós temos uma novidade. Qual é a novidade? A gente vai trabalhar com a banca. Para mim, essa banca era, assim, uma novidade realmente. Por quê? Porque eu nunca trabalhei em termos de concurso com a VUNESP. Já trabalhei porque ela que faz a prova do Enem, né? Mas realmente eu não trabalhei ainda, não tinha trabalhado ainda com a prova da VUNESP. Vamos começar hoje a trabalhar com ela. Então, nós temos duas provas hoje da VUNESP. É a prova de analista de benefícios previdenciários e a prova de assistente de gestão em políticas e públicas, gestão administrativa, certo? Eu vou dizer a vocês, eu não fui muito simpática a essa banca, não. Por quê? Porque às vezes tem uns descuidos grandes, né? E tem uma coisa assim, vocês vão ver. Vamos lá? Vamos. Essa daí é para a prova da Polícia Civil de São Paulo, viu? Essa VUNESP. Aí hoje nós vamos ter sempre assim um assunto, né? O nomezinho do assunto, reescrita textual. De que é essa questão de reescrita textual? Então, nessa primeira prova que a gente vai fazer, ela fez logo, acho que 3 questões de reescrita. Então, isso aí pega tudo. Porque você vai olhar se tem acentuação, se tem pontuação, se tem regência, se tem concordância, né? Se tem algum caso desse, para você poder marcar. Então, tem que ler muito devagar. Aí, viu, Cíntia? Vá se contente, que você vai ter que ler muito devagar, palavra por palavra, para encontrar algum erro, né? Aí, assinale a alternativa que reescreve o segundo parágrafo de acordo com a norma padrão. Então, ele não pede sentido, só pede norma padrão. Então, você vai olhar. E eu acho interessante ele escrever norma padrão assim, que hoje em dia se escreve norma, depois padrão, sem ser com hífen. Se o leitor nunca pensou nessa hipótese, e tem uma vírgula aí. Por quê? Começou com uma condicional, estão vendo? Se o leitor nunca pensou nessa hipótese, aí agora vem a oração principal. Isso pode significar 2 coisas. Aí eu vou dizer quais são as coisas. 2 pontos. Até aí tá certo, não é? Primeiro, que é uma pessoa sã, ponto e vírgula, estou fazendo a numeração discriminada. Segundo, vírgula, que nunca leu a saga do indiano Rafael Samuel, 27, vírgula, que, aí uma explicativa, né, por causa dessa vírgula aí, o qual, é um adjetivo explicativo, essa vírgula, que, aí olha, tem um conector, que é um pronome relativo, eu nunca uso 2 conectores juntos, a não ser que forme uma locução conectiva, uma locução conjuntiva. Então, aí, esse que tem que ser separado desse segundo por vírgula, que, segundo o jornal The Guardian, tentou processar os progenitores. Então, que tentou processar os progenitores, e esse segundo jornal The Guardian seria uma informação adicional entre vírgulas. Tudo bem. Letra A. Bom, né? Quando é assim, que aí a gente já vai-se embora e já deixa esse negócio para trás, né? Então, vamos ver assim, por que a B está errada? Se o leitor nunca pensou nessa hipótese, certo? A vírgula depois da condicional, né, que está antes da principal. Isso pode significar 2 coisas. Vou dizer as 2 coisas, então, 2 pontos. Primeiro que? Não, primeiro, vírgula. Então, realmente, esse daí está errado. Não tem a vírgula depois de primeiro. Então, realmente não tem. Depois de sã tem uma vírgula. Então, vai ficar aquela confusão nessa discriminação que eu estou fazendo dessa numeração, vai ficar aquela confusão, porque sempre quando uma enumeração é discriminada, eu uso ponto e vírgula para separar, porque no meio eu posso usar vírgula, aí eu sei até onde vai cada enumeração. Então, por isso que essa B está errada. Vamos para C? Se o leitor nunca pensou nessa hipótese, vírgula, até aí está correto. Isso pode significar 2 coisas. Posso usar travessão no lugar de 2 pontos? Pode. Então, aí está correto ainda. Está vendo essa travessão? Que é uma pessoa sã, primeiro. Pode ser. Segundo, pode ser. Que nunca leu a saga do indiano Rafael Samuel, que tentou processar os progenitores, aí botou assim, entre parênteses, segundo jornal. Não tinha para que ele fazer isso. Né? E ainda que, vírgula, aí está errado. Está errado porque depois desse que não tem uma vírgula. Por quê? Tem antes da vírgula que, porque você tem como restringir Rafael Samuel. Então, teria que ter uma vírgula para ser uma explicativa. E depois do que não pode ter essa vírgula, porque o que é o pronome relativo. E o pronome relativo aí, olha, isso é importante, gente, atenção.
Esse pronome relativo aí é sujeito. Está no lugar de Rafael, Samuel, o qual tentou. Aí como é que eu vou separar o sujeito do predicado por vírgula? Por isso que essa C está errada. Aí a D, o que é que tem de errado? Isso pode significar, se o leitor nunca pensou nessa hipótese, duas coisas. Não. Essa estrutura está errada. Então, aí você já vê que alguma coisa está errada. Isso pode significar, se o leitor nunca pensou nessa hipótese, duas coisas? Não. A não ser que ele tivesse isolado a oração condicional. Isso pode significar, se o leitor nunca pensou nessa hipótese, vírgula, duas coisas, está vendo? Aí, no que ele não isola a condicional, essa estrutura fica errada. Vamos para E. Isso, se o leitor nunca pensou nessa hipótese, pode... Não, também não. Novamente, ele teria, ficaria estranho isso, mas não ficaria errado. Mas ele teria que isolar a oração condicional. E isso, se o leitor nunca pensou nessa hipótese, vírgula, pode significar duas coisas. Pode botar um ponto aí? Pode. Primeiro, 2 pontos, certo, que é uma pessoa sã. Vírgula, seria melhor ponto e vírgula. Segundo, 2 pontos. Aí está fazendo paralelismo, tá vendo? 2 pontos. Que nunca leu a saga de Diana Rafael Samuel 27. Aí a virgulinha ali, né? Que tentou processar os progenitores, segundo o jornal The Guardian. Então aí o erro está em ele não ter isolado essa oração aí que é a condicional. Certo? Vamos para a próxima. Azul. Azul o que significa, minha gente? Que deveria ser anulada ou poderia ter a sua letra mudada. A gente vai ver o que, é que a gente vai fazer aí. Se anula ou se tem a letra mudada. Se não a resposta ou se a resposta está numa das alternativas que não foi apontada como a correta, né? Então, para isso, vamos dando aí, vamos laicando. Vamos aí, quem não se inscreveu ainda, se inscrevendo aqui, ó, do e-mail que vai aparecer. Estão vendo? Vai aparecer o e-mailzinho aqui. Aí você se inscreve. Isso aí tudo é com TI, viu? Que eu não gosto de administrar nada. Nem a minha vida eu gosto de administrar. Quem administra é Deus. Ele vai dizendo, eu vou fazendo. Vai dizendo, eu vou fazendo. É assim, né? Então, lá vai. Ó. Só assim a gente não erra. Só assim a gente não erra. Quando Deus vai dizendo, a gente vai fazendo, a gente não erra. É o melhor que tem. Mas tem coisa que ele deixa que eu faça. Assinale a alternativa que reescreve a passagem. Aí tem a passagem. Hoje, aí uma virgulinha. Tá vendo que essa vírgula não é obrigatória? Por quê? Porque o hoje é muito pequenininho. Então, quando o advérbio é pequenininho, a gente não tem a obrigação de virgular, mas pode, se quiser. Aí vem aquela coisa que é muito confusa, ouviram? Sempre eu digo isso. A maior confusão e pontuação em algumas provas, em alguns concursos, é quando o professor inventa de colocar obrigatoriedade ou facultatividade quando você tem uma locução adverbial. Aí o site lá dos senadores coloca lá, se o advérbio tiver 3 palavras, gente, como é que eu vou dizer isso em palavras? Porque as palavras podem ser grandes e as palavras podem ser pequenas. Se eu digo uma palavra, um adjunto adverbial, uma locução adverbial, com 3 palavras enormes, óbvio que eu vou usar vírgula. Então, tem isso de 2, de 3 palavras, não. É extensão. Porque tem um advérbio hoje, mas tem um advérbio concomitantemente, consecutivamente. Aí, nesses grandinhos, eu acho melhor você usar a vírgula. E nesses pequenininhos, tudo bem, que você não faz a pausa. Pois é, agora eu vou ter que contar as palavras para saber se o vírgula ou não. Não, a bibliografia deveria ser, então, Senado, site do Senado, que é onde eles têm algumas dicas de língua portuguesa, né? Então, tem que ter um livro que garanta a você, porque tem gramática que diz uma coisa e tem gramática que diz outra. Então não coloque isso na prova, porque você não sabe por onde o aluno está se guiando para responder as questões. Ele está lendo quem? Segala? Está lendo quem? Bechara? Está lendo quem? Pasquale? Cada um diz uma coisa diferente, às vezes, né, sobre determinada... Pronto, em pontuais substantivas, Bechara diz uma coisa, Segala diz outra. Tem gente que diz, não é para pontuar substantivas subjetivas, porque separa o sujeito do predicado. Eu sou a favor disso. Não tem uma regra? Não se separa sujeito e predicado. Então, não coloca a vírgula na subjetiva. Mas tem gente que já diz, pode colocar. E coloca mesmo. Aquele livro de Samitiba faz isso. Quem ama, vírgula, cuida. Ó, aí botou uma vírgula aí separando o sujeito do predicado.
Então, é isso aí. Eu acho que esse tipo de celeuma, quando existe essa celeuma entre os gramáticos, não deveria ser cobrado na prova, porque você não sabe qual é a gramática que o aluno está usando para estudar, a não ser que você recomende. Gramática fulana de tal, certo? Aí, esse hoje, com essa virgulinha, ele coloca: convém poupar primeiro para a indenização que eles nos vão pedir, de acordo com a norma padrão, aí você vai usar, né? Só esse pedacinho. Hoje, convém poupar primeiro para a indenização que eles nos vão pedir. Aí na A diz assim: futuramente até convinha-nos. Aí ele diz a norma padrão de emprego dos verbos e colocação pronominal. Você vai olhar duas coisas: emprego de verbo, aquele paralelismo com os verbos, e colocação pronominal. Próclise antes, mesóclise no meio, ênclise depois. Como? Colocação pronominal é eufonia, onde fica bonito. Realmente, quem manda não é realmente a regra. Existem regras que mandam, mas a maioria das vezes você vê. Ficou bom, você ouve. Ficou bom, certo? Vamos ver lá. Ó. Futuramente, até convinha nos poupar primeiro para a indenização que eles irão nos pedir. Eu nem olharia essa, porque ele diz hoje. Como é que eu digo futuramente no lugar de hoje, né? Eu nem olharia essa, embora ele não diga que é o sentido, mas o sentido aí modificou. Futuramente até convinha-nos. Futuramente convinha-nos. Como é que eu digo que é uma coisa que vai acontecer no futuro e eu uso o verbo convinha-nos? Convinha-nos, pretérito imperfeito, né? Não tem como. Então, realmente, essa A não é. E em relação à colocação do pronome, até nos convinha, porque esse até é uma partícula atrativa para esse nós. Então, esse A, futuramente, não é a mesma coisa que hoje. Depois, até, né, que é a partícula atrativa para o nós. E o verbo convinha, no pretérito, quando eu falo de futuro. Né? Então, realmente, nada a ver. Ainda mais, convinha que eles nos irão pedir. Totalmente o samba do crioulo doido. Vamos para B. Antigamente, não é hoje. Hoje convém poupar, né? Então, como ele não está mexendo com sentido, vamos ver. Antigamente, sempre nos conviera poupar primeiro para a indenização que eles nos irão pedir. Poxa, você misturar o pretérito mais que é perfeito com o futuro do presente, do indicativo, com antigamente no início, outro samba do crioulo doido. Aí essa C é o que ele dá como correto. Antigamente, talvez nos conviesse. Sim, muito bem. Não estou dizendo antigamente? Sim. Pretérito imperfeito. Talvez nos conviesse. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Casou. Antigamente, passado, né? Conviesse, passado. Poupar primeiro para indenização, que eles iam. Um erro da banca, meu amigo. Se eu digo, olha, se você soubesse, eu diria. Eu nunca digo ia, eu nunca digo eu dizia. Isso quem fala não é a norma padrão, isso é o povo que fala. O povo diz assim, ó, se você me ajudasse, eu fazia isso para você. É assim que o povo. Então, isso não é norma padrão. Isso é o coloquial. Se eu pudesse, eu ajudava. Se eu pudesse, eu fazia. Não é assim que o povo fala? Mas a norma culta não é assim. Se eu pudesse, eu faria. Se eu pudesse, eu ajudaria. Se eu puder, eu ajudarei. Olha aí a diferença. Se eu puder, eu ajudarei. Se eu puder, eu farei. Se eu puder, eu verei. Se eu pudesse, eu veria. Se eu pudesse, eu faria. E não eu fazia e nem eu ia. Se eu pudesse, eu iria. Estão vendo? Um erro da banca que colocou a letra C como correta. Essa C não está combinando o verbo. Não tem paralelismo aí no verbo. Aí a D. Antigamente, por certo, conveio-nos. Por certo, aí é uma locução adverbial. Então, vai atrair. Por certo, nos conveio poupar primeiro para a indenização que eles irão nos pedir. Até dá certo, né? Mas conveio a nós no passado poupar para a indenização que eles irão pedir. Até deu certo isso aí, mas esse por certo nos conveio. E não por certo conveio-nos. Né? Está errada a colocação pronominal. Não é o que está errado. Futuramente é possível. Quando eu digo futuramente, eu não vou dizer é possível, eu digo será possível. Não combina. Futuramente será possível, não é possível que convirá
poupar primeiro para a indenização que eles iam pedir, aí ele bota o mesmo iam que está errado na letra C. Né? Então, realmente, essa letra E ó, não está correta. Aí, essa questão merecia ser anulada. Não tem uma alternativa que seja correta. Nem aqueles mostraram que está correta, está não. Porque não faz o paralelismo com o verbo. Conviesse, iriam. Certo? Sempre quando você tiver o pretérito imperfeito, você usa o futuro do pretérito. Com o pretérito com o futuro do subjuntivo, quando eu puder, aí é que você vai usar o futuro do presente. Quando eu puder, farei. Se eu pudesse, faria. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta, vamos responder. Não entendi. Hoje dá a ideia de presente, porque colocou antigamente que dá a ideia. Foi o que eu falei antes. Ele não está querendo que você mexa com o sentido. Então, você pode substituir o advérbio por outro advérbio, contanto que você combine os verbos. Entendeu? Ele não diz assim, não pode mudar o sentido. Ele só quer que você, de acordo com o nome padrão de emprego dos verbos e colocação pronominal. Como os advérbios modificam os verbos, então o advérbio tem que estar em consonância com o verbo também. Aí o cara coloca lá, futuramente é possível. Não, futuramente será possível. Não é? Futuramente convinha, não, futuramente convirá. Entendeu, Pedro? Foi isso que eu falei antes, mas ele não está dizendo para você mexer e deixar o sentido intocável. Não, ele não está aí, ele está mexendo com sentido. É tanto que ele trocou hoje por antigamente e por futuramente. Então ele não quer saber do sentido, ele quer saber da combinação entre o advérbio, o verbo, não é? E o outro verbo da outra oração. Aí o que é que eu estou dizendo? Sempre vai combinar futuro do pretérito com o pretérito imperfeito. Conviesse com iriam, que foi o que ele não fez na letra C. E se ele tivesse usado puder, quando eu fizer, aí ele diz, eu farei. Quando você fizer a promessa, eu poderei cumprir. Tá vendo? Quando você ajudar a pessoa, eu poderei pagar. Então, sempre o futuro do presente vai se combinar com o futuro do subjuntivo. E o pretérito imperfeito, que termina em SSE, vai combinar com o futuro do pretérito. Iria, faria. Entendeu agora? Ótimo. Vamos para a próxima. 5. De novo, reescrita. São 3 questões de reescrita. Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado na passagem. Se o leitor nunca pensou, só isso. Ora, quando eu vejo se, eu penso logo, né? Condição. Caso, penso logo em caso. Então, eu desço logo para procurar a conjunção. À medida que, proporção. Contudo, adversidade. Pois, pode ser explicativa, pode ser causal. Apesar de, concessão. Aí a última, uma condição. Caso o leitor nunca tenha pensado. Se o leitor nunca pensou. E marco essa. Por quê? Porque eu vou lá na conjunção que inicia a oração, que é uma conjunção condicional, certo? Aí ele diz preservando o sentido original. Então, nem precisava você ver sentido original, porque você já eliminaria por causa da conjunção que começa a oração, que tem que ser uma conjunção também condicional para dar a ideia de condição. E não da ideia de proporção, ou de adversidade, ou de explicação ou causa, ou ainda de concessão. Certo? Alguma dúvida nessa? Não? Bora. Bora passando. Aí ele faz a questão 10, né, que é também de reescrita, mas isso aí já é da outra prova. Por isso que deu esse pulo tão grande. Uma prova ele colocou 3, aqui já é da outra prova. Assinale a alternativa redigida, segundo a norma padrão, de emprego de pronomes e sinal indicativo de crase. Então, aí você vai redigir de acordo com isso. Emprego de pronome e sinal indicativo de crase. Sinal indicativo de crase nada mais é do que regência nominal ou verbal. Um termo que pede o complemento e o termo que é o complemento. Então, esse termo regente e o termo subordinante, chamado de regente ou subordinante. E esse complemento que é o termo regido ou subordinado, que pede, né, um artigo, ou pode não pedir um artigo. Caso esse termo subordinante e regente peça uma preposição, e esse subordinado regido peça um artigo, há
Então, esse a, que representa qualquer preposição, vai se juntar com esse a, artigo ou as, artigo, ou ainda a, as, pronome, e vai crasear, que é tornar um só. Aí, para mostrar que aquilo ali está craseado, tornado um só, se coloca o acento grave. Bora ver isso, então? O prefeito de Veneza, cujas ruas e praças, certo? Por quê, olha? Porque Veneza eu não posso restringir. Tem que ser uma explicativa. Embora ele não queira ir a pontuação, né? Mas quando eu digo, olha, cujas ruas e praças, estão dizendo ruas e praças de Veneza. Cujas sempre dá a ideia de posse. E é impossível você trocar por outro pronome, certo? Então aí tá certo. Cujas ruas e praças estão alagadas. Aí você virgula, né? Termina de virgular a oração explicativa. Fez um apelo. Quem faz um apelo a alguém. Está vendo? Apela a alguém. Às autoridades. Então, eu digo, as autoridades são lindas, as autoridades são corruptas, então as autoridades são feias. Então, se eu digo, as autoridades são feias, e usei artigo antes de autoridades, e essa palavra apelo, não é o verbo fazer, não. Apela a alguém. Isso é um complemento nominal de apelo. O que é um apelo? É o ato de apelar. É um de verbal, estão vendo? E quando você apela, apela a alguém. Então, o verbo apelar aí, quando você apela a alguém, é um verbo transitivo indireto. Quando você transforma em nome, ele é um nome que pede um complemento. Ele é um nome transitivo. Aí você tem que colocar aí a crase, porque apelo pede preposição. Apelo a quem? A. As autoridades. Então, junta esse A com as e diz só um A. Então, está craseado. Isso craseado marcado com acento grave. Letra A. Por que não é a B? O fogo que atingiu. Atingiu é o termo subordinante ou o termo regente. Quem atinge, atinge alguma coisa. Mas aí, Aliete, pelo amor. Se eu disser assim, quem atinge, atinge a alguma coisa, eu posso? Pode. E aí, como é que eu digo aí se tem preposição ou não? É só você passar para passiva. Quem atinge, atinge alguma coisa. Alguma coisa é atingida. Passou para passiva? Passou. O único verbo que vai para passiva é o verbo transitivo direto. Ah, então se é verbo transitivo direto, ele está tratando aí de crase. Eu não posso crasear aí. Entenderam isso? Ah, então entendi. Aí eu não posso crasear, embora eu diga, a Austrália já liberou as máscaras. Então, você pode deixar de usar as máscaras. Austrália e Israel. Tá? E nesse caso, tudo bem, né? O fogo que atingiu a Austrália. Quem atingiu alguma coisa. Porque alguma coisa foi atingida. Então, se é verbo transitivo direto, eu não vou crasear. Embora exista o objeto direto preposicionado. Mas aí, incoerentemente, a gramática diz, não craseia. Certo? Vamos olhar para o C. Assim que eu olho, nunca. Por que nunca, hein? Essa crase aí antes de partir. Gente, partir é verbo. E o que tem a ver, Aliete, verbo? O verbo não se usa nunca com artigo a. Porque verbo, quando ele está na forma flexionada, ele nunca usa artigo. Ele usa artigo quando ele está na forma não flexionada, que é na forma nominal. Que é gerúndio, particípio ou infinitivo. Aí ele usa o artigo o. É o saber, os saberes, o fazer, os fazeres, o ser, os seres, está vendo? Sempre se usa com artigo no masculino. Mesmo estando no gerúndio, os formandos, a não ser as formandas, que aí vira o quê? Vira o nome formanda no lugar de pessoa. Você diz as formandas. Mas no infinitivo não tem forma feminina, não. Só no particípio e no gerúndio. Então, no particípio e no gerúndio eu tenho a chance de sim, mas quando esse nome está substantivado ou adjetivado, como o verbo realmente não. Então, a partir é um verbo, eu não vou poder crasear antes de partir, eu não digo nunca a partir foi bom, não, o partir foi bom. E quando eu digo a partir disso, esse é preposição, não é artigo, certo? Então, nós queremos dar agora, vamos passar para a letra D, mas antes de passar para a letra D, queremos dar as boas-vindas aos novatos, aos calouros, né? São Regiane, Leonilda, Fábio e Otono. Bem-vindos, sintam-se bem nosso meio, aproveitem a aula, fechem a prova
e mandem as notícias para a gente. As dúvidas também, viu? Mandem as dúvidas, mandem as notícias, né? Aliás, eu fiz uma prova, adorei, porque eu me lembrei daquela aula, blá, blá. Isso é ótimo. Então, vamos agora para a letra D. Vocês estão nos seguindo agora, né? Então, bora lá, continuem aí likeando, né? Se quiser se inscrever, bota aí Agora é aqui, sim, agora, sim, gente, agora é uma coisa moderna, tá aqui, viu? Tá aqui embaixo, tem como você se inscrever e tudo. Cada dia esse TI, ó, menino é chique. Cada dia esse TI inventa um negocinho, né, para melhorar aqui o negócio. Então vamos lá na letra D. Sem preservar a natureza, a qual é garantia. Quem é garantia? A natureza. Então como eu vou crasear esse a qual se é o sujeito? O sujeito nunca é preposicionado? Ah, e eu tenho de saber disso, Aliette? Tem, porque eu posso crasear antes do que. Mas aí eu não craseio. Por que não craseia? Porque, embora o relativo qual se use com artigo a, ele aí é sujeito. Sem preservar a natureza, a qual é garantia? A natureza é garantia de sua sobrevivência, tá vendo? Então não posso crasear, por isso que a D está errada. E a E? Não é possível estimar. Quem estima, estima alguma coisa. Alguma coisa é estimada. Não craseia. Olha como é fácil crase. Não é para você estar com aquelas regras, sabe? Antes de palavra masculina não se usa, mas se a palavra masculina for moda, se usa. Antes de palavra feminina se usa, mas se a palavra feminina não estiver determinada, não se usa. Antes de numeral não se usa, mas se o numeral for hora, se usa. Olha, é uma coisa horrorosa usar crase desse jeito. Regras de crase. Ainda mais nós mulheres, eu não, graças a Deus, mas nós mulheres que temos regras e que tem gente que sofre demais todo mês, show, regras. Vamos no raciocínio. Então, é justamente isso. Quem estima, estima alguma coisa. Então, transitivo direto, não há por que crasear. Vamos para a próxima. Concordância verbal e concordância nominal. Aí tem essas duas tirinhas que nós vamos estudar essas duas tirinhas não, viu? Só se vocês quiserem tirar a dúvida, mas são tirinhas que ilustram concordância verbal e são tirinha, e a de baixo, a tirinha, como o nome está dizendo aí, que ilustra a concordância nominal. Achei ótimo esse negócio de menas, que tem gente que usa menas. Eu já estudei com uma professora universitária, mestrado, ela me ensinava no mestrado. E ela falava menas. Me dava uma dor na canela quando ela dizia menas. Vamos olhar. Assinar a alternativa redigida de acordo com a norma padrão de concordância verbal e nominal. Então, você vai olhar o verbo com o seu sujeito, mas não é sempre que o verbo concorda com o sujeito, não. Ele pode concordar com a adjunta do nominal, ele pode concordar com o aposto, ele pode concordar com o predicativo, você vai olhar isso. E também você vai olhar a concordância nominal. O substantivo com o adjetivo, né? O advérbio com o verbo, como é que está combinando, embora o advérbio não se flexione em número, nem se flexione em gênero, apenas em grau, certo? Aí tem assim, olha, 1,5 metro foram o tamanho? 1 metro? Não. Se eu tenho 1 metro, eu tenho uma unidade, então não posso dizer foram o tamanho das ondas. Então essa A não está de acordo com a norma padrão. Aí eu vou para B. 85% da cidade, sujeito partitivo. As provas adoram sujeito partitivo. A Comperv adora o sujeito partitivo, quando fala de concordância. Por quê? O sujeito partitivo é o seguinte, não é o sujeito como um todo, parte de. Então, quando eu digo 85% da cidade de Veneza, não foi toda a população da cidade de Veneza. Foi uma parte, uma grande parte, 85%, mas foi uma parte. Então, isso é um sujeito partitivo. O que você tem de olhar? Se existem duas expressões no plural, duas expressões no singular, ou se elas variam. Se elas variarem, tanto faz, singular ou plural. Mas se elas não variarem, você vai naquele número que está ali na parte. Como? 85% plural. Cidade de Veneza, singular. Então, tanto faz você botar aí no plural no singular. Se você disser foram, como está aí, e está correto, você está combinando com o percentual 85%, que é o núcleo do sujeito. E se você botar cidade de Veneza foi invadida, você está combinando com cidade de Veneza e com a adjunta do nominal. Pode, Aliette? Pode. Agora, tem uma nuancezinha semântica aí. Como é? Quando você diz 85% da cidade de Veneza foram invadidos, você quer dizer que foi um número muito grande. Você está dando ênfase à quantidade.
E quando você diz 85% da cidade de Veneza foi invadida, você está dando ênfase à cidade. Então, você está me dizendo que você acha isso perigoso, porque Veneza já está realmente muito invadida pela água. E parece que nós vamos um dia perder Veneza. Parece que ela vai realmente submergir. São essas as expectativas que a gente tem hoje. Não sei se isso vai mudar de acordo com a tecnologia que as pessoas têm, né? Então, a letra B está correta. Porque não está a C? Já se registrou cheias em Veneza. Quem registra, registra alguma coisa. É a primeira coisa que eu olho quando vejo um verbo com um se. Se é uma partícula passivadora. Depois eu olho se é um pronome reflexivo. Depois eu olho se é um pronome reflexivo recíproco. Me lembrei de Isabel. Ela sempre pedia isso. Depois me lembro de determinação do sujeito. Depois me lembro se é parte integrante do verbo. O verbo é pronominal. Se não for nada disso, vai ser uma partícula expletiva. Aí eu olho logo, aí, se registrou. Quem registra, registra alguma coisa. O que foi que se registrou? Cheias. Então, não posso dizer se registrou. Cheias se registraram. Aí é a passiva sintética. Por isso que a C está errada. E a gente continua marcando a letra B. Segundo o prefeito de Veneza, será necessário os recursos? Não. Esse necessário vai combinar com o sujeito. E esse sujeito está precedido de artigo. Aí tem que combinar. Serão necessários os recursos, certo? Por isso que não é a D. Vamos para a E. Perto de 1.000 quilômetros. Cerca de, perto de. Tudo isso aí leva o verbo para o singular. Perto de 1.000 quilômetros de área florestal foi destruído. Mas ele diz, olha, 1.000 quilômetros, não pode dizer foi destruído, porque tem um perto de 1.000 quilômetros. Então, desculpem, leva o verbo para o plural. Perto de, leva o verbo para o plural, não. Leva o verbo para o número daquilo que você está falando. Ali é tipo, alô. Então, perto de, não tem 1.000 quilômetros? Então, cerca de 100 pessoas, não são 100 pessoas? 100 pessoas plural, 1.000 quilômetros plural. Então, você leva para o número dessa expressão que acompanha, perto de, cerca de. Então, como são 1.000 quilômetros, eles foram destruídos pelo fogo. Então, não poderia dizer nunca foi destruído pelo fogo. Então, letra B de bola é o que está correto. Vamos passar para o próximo? Um caso de sinonímia, né? E você nem precisa ir ao texto, tá vendo? Esse tempo todo a gente não olhou nem o texto. Porque só as interpretações é que às vezes a gente precisa ir ao texto. As expressões. Aí, olha só, gente, tinha uma prova. O cara dizer que materializaram e notabilizadas são expressões. A gente usa expressões para locuções. Mais de uma palavra. Mas quando é uma palavra, a gente diz as palavras. A gente não diz as expressões com uma palavra só. As palavras. Então, as palavras materializaram e notabilizada, destacados no primeiro parágrafo, você nem precisa ir lá. Porque quando eu vejo materializar, um sinônimo, materializaram, não é reuniram. Materializar é você tornar concreto, tornar material, tornar palpável, tornar tátil. Né? Então, nem é reuniram, nem assumiram, nem esclareceram. É corporificaram, deram corpo a. Né? E não é delimitar. Delimitar não é materializar. Materializar é tornar em matéria, em corpo, algo palpável, tátil. Então, você já marca a letra E e nem precisa você saber que notabilizada, que vem de notável, é realmente célebre. Né? Então, você marca a letra D de dado. E vamos para 7, não é? Que também é outra sinonímia dessa prova, que diz metamorfose e decepção. Minha gente, aquela música de Raul Seixas notabilizou a palavra metamorfose. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Do que ter a velha. Um erro de português. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela. Não, verbo preferir não pede do que, não. Quem prefere uma coisa, a outra. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante a ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Aí quebrava o ritmo e botou do que, né? Mas errou no português. Mas como música é coisa coloquial, né? Tudo bem. Então, metamorfose é mudança, transformação, muda a forma, tá vendo?
Morfo é forma. Morfo é forma. Então, metamorfose. Transformar além da forma. Meta além de. E decepção. Eu estou desenganada, eu estou desiludida, né? Vou atrás. Então, transformação, letra A, frustração, letra A. Que coisa boa, no instante marco isso aí, vamos embora. Que metamorfose não é enganação, nem amadurecimento, nem cena e nem mudança. Só pela primeira você já marcaria aí a letra A e nem precisaria ir atrás do sinônimo de decepção, do jeito que foi a outra questão. Vamos agora para a questão de elementos coesivos. Vou dar um aviso que eu sempre dou na sala de aula. Nessas aulas aqui também eu dou. Quase sempre, toda prova de língua portuguesa, de concurso, tem pronome relativo e tem conjunção adversativa. É muito difícil não ter. Né? E a gente, novamente, apesar de ser bancas diferentes, com as quais a gente não tinha trabalhado ainda, a gente percebe isso. Ó, em sua fala, a personagem emprega a conjunção mais. A mais nunca vai concluir um pensamento, porque não é uma conjunção conclusiva. Mas nunca vai comparar duas informações, porque nem subordinativa ela é. Porque a subordinada comparativa é que faz isso. Mas nunca vai resumir as informações anteriores, porque também ela não é conclusiva. Eu resumo tudo numa ideia só. Não é. Pode opor informação a outra? Pode. Mas nunca vai explicar o sentido de uma expressão, porque ela não é explicativa. Então, essa daí fica sem você ter como errar. É para você não zerar a prova. Você marca a letra D de dado, certo? Opor uma informação a outra. Aí, essa crase, Aliette, que teria uma crase aí, opor uma informação a outra, aí não. Por quê? Porque ele diz uma informação. Então, esse uma que ele usa aí é um numeral. Então, como ele não usa o artigo antes de informação, ele não está usando artigo antes de outra, mas o pronome outra aceita artigo. A outra era linda, estão vendo? Mas ele não usa crase, porque não está usando artigo antes de informação, artigo definido a. Aí não tem a crase, certo? 6. Ainda conexão, não é? Na última frase do texto, porque a conexão se faz pela sequenciação, esse mais é uma coesão sequencial, e a conexão também se faz pelo conector referencial. Essa próxima questão é de uma conexão referencial. Isso está fazendo referência a algo que já foi dito anteriormente. Não é sequencial, estão vendo? Isso faz com que as populações emergentes, aí ele destaca isso, confiem mais nesse tipo de tecnologia. O pronome destacado refere-se a. Aí eu vou lá no texto, eu preciso ir ao texto para saber se isso faz referência a quê. Aí diz assim, os bancos também têm adotado a biometria como mais uma ferramenta de segurança. Isso o quê? De os bancos terem adotado a biometria como mais uma ferramenta de segurança. Então, o que é que está resumindo isso aí? Letra B de bola, adotar a biometria. É isso que faz com que as populações emergentes confiem mais nesse tipo de tecnologia. Esses bancos terem adotado essa... É tudo isso que ele retoma. Aí ele colocou o núcleo, né, do predicado, né, adotar a biometria, e colocou o objeto direto para resumir toda essa oração. Mas ele poderia ter dito, refere-se ao período anterior, certo? Ele poderia ter dito assim também. Vamos para a próxima. Aí, em homenagem à nossa aluna, que tem certa versão a gato para ir se acostumando, que é assim, quanto mais se expõe o medo da pessoa, mais a pessoa se acostuma. Então, concordância e pontuação no balaio de gato, certo? E nós, de novo, dos novatos, tomara que os novatos estejam entendendo e tomara que não estejam reclamando da minha rapidez. Eu sei que eu sou. Mas aí, às vezes, vocês dão assim uma cutucadazinha, aí eu vou mais devagar. Então, Regiane, Leonilda, Fábio e Otono, primeiras damas, né? Depois os cavalheiros. Então, sintam-se bem em nosso meio e quero que vocês aproveitem bem essa aula. Balaio de gato agora. Concordância e pontuação juntos, né? Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância e pontuação. O que às vezes as pessoas mais pedem pontuação? Aquilo que eu já falei antes, naquela questão de pontuação que a gente analisou, né? Não separar sujeito de predicado por vírgula, informações adicionais e as explicativas. Quase sempre é isso aí que eles
vão olhar. Então, vamos lá. Os países emergentes já começam errando. E eu já sei, acabei de dizer. Não separa o sujeito do predicado por vírgula. Já está separando aí o predicado do sujeito por vírgula. Quem está à frente? Os países emergentes estão à frente. Ah, então não posso marcar essa letra A, não. Aí eu vou para B. Para fazer, começou com preposição, conjunção, tem uma vírgulinha depois. Exceção de quem dá as subjetivas, para alguns gramáticos. Para trazer mais segurança aos pleitos realizados, vírgula. Terminei a informação, vírgula. Tá certo. O Brasil e a Índia. Quem é que está utilizando a tecnologia? Brasil e a Índia. Sujeito de novo, olha como isso está fácil. Né? Então, não marca a letra B, não, está separando de novo o sujeito do predicado por vírgula. Então, vou para C. Olha, começou com preposição, vou ter que botar uma vírgula quando terminar essa informação. Na pesquisa da empresa francesa Idemia, cadê a vírgula? Comeram. Então, não posso marcar essa letra C. Vou para a letra D. No Brasil, posso botar essa vírgula, né? 89% dos cidadãos utilizaram, olha, o sujeito não está separado, utilizar a biometria digital. Na Índia, vírgula, a voz e a íris são utilizadas. Letra D de dado, todo pontuadinho, bonitinho. Por que a E não? Várias ferramentas de segurança estão sendo utilizadas. Vixe! Várias ferramentas de segurança estão sendo utilizadas? Se são várias ferramentas, estão sendo utilizadas pelos bancos, inclusive a biometria. Se você lesse isso rápido, era capaz de passar por cima. Não é? Era capaz de passar por cima. Então, realmente, letra D de dado. Por isso que é bom marcar e ir-se embora. Né? Vamos para a próxima. Regência. Olha, essa regência, tanto pode ser regência como crase. Tá aí nessa figura, achei essa figura assim, fui eu que elaborei esse negócio, eu achei assim fenomenal. Porque, olha, essa mão é o regente, é o subordinante. E esse caba que está aí é o regido, é o subordinado. Ele age conforme o regente e o subordinante. Isso é um caso de regência, tanto faz ser nominal como verbal. Se for nominal, o regente é o subordinante, é um nome. E se for verbal, o regente subordinante é um verbo. Pelo subordinante se conhece a regência. E isso aí entra a crase, porque todo caso de crase é um caso de regência nominal ou verbal. Um nome que pede um complemento preposicionado ou um verbo que pede um complemento preposicionado. E aquele nome que é o complemento, que é o regido subordinado, é usado com o artigo a ou as, ou é o pronome demonstrativo a ou as, ou é ainda o início do pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, não interessa aí se é feminino ou masculino, certo? Ai, que lindo, eu achei lindo isso aí. Aí vamos olhar. Nesse caso é só você olhar o que vem antes e o que vem depois. Olha só, o homem chegou, você faz quem chega, chega a algum lugar, não é? Ou a alguma coisa. Tem preposição. Então, há a possibilidade de ter crase, há a possibilidade de ter crase. Aí olha o que vem depois. Invenção da roda. Faça uma frase com a invenção da roda e diga que ela é linda. Você vai dizer assim, a invenção da roda é linda. Não é assim que você vai dizer? É. Então, tem crase. Aí, então, já sei que tem. Como eu sei que tem, eu risco B, eu risco D. Bora riscar, Rodrigo? Sim. Risca B de bola e risca D de dado. Porque o homem chegou a alguma coisa ou a algum lugar, tem crase, ou tem preposição. E a invenção da roda é linda, tem artigo. Então, junto, dá o A craseado. Então, a gente trabalha com A, com C e com E. Vamos para o outro espaço. Só vá para o espaço, não vai ler o texto todo, não. Só vá para o espaço que você economizar tempo. Aí, outro espaço é, mais de ser levada a eles. Vixe! Ó, isso é visual. Antes de eles, eu não uso o artigo as. As eles. Não uso nem antes de elas, as elas. Eu digo, elas são lindas, né? Então, de jeito nenhum aí tem condição de ter crase. Então, sim, não. Se não em A, se não em C, já elimino a letra E. Tá vendo? Só fica agora com A e C. Vamos para a próxima. Assim coube. Coube a preguiça. Então, coube a alguém. Tá vendo? Coube a alguém. A preguiça é feia. Ah, então aí tem uma crase. Sim, não, sim. A,
Sim, não, sim, se. Só quem vai matar agora é a última. Então vamos para a última. Coube a preguiça. O que foi que coube a preguiça? A deflagração. Não. Deflagração. Eita, o espaço está colocado em deflagração. É antes de deflagração. Coube a preguiça a deflagração desse processo. Entendeu como é? Eu acho que foi a prova que eu só estava copiando. Hã? Não foi. No gabarito não estava nula, não. Coube a preguiça. O que cabe, cabe a alguém. Cabe algo a alguém. Coube a preguiça a deflagração desse processo. Então, esse a deflagração desse processo é o sujeito. A deflagração desse processo coube a quem? A preguiça, um verbo transitivo indireto. Então, como a deflagração desse processo é o sujeito, não pode ter crase. Então, o primeiro tem, o segundo não. Então, sim, não, sim, não. Então, a letra C, né? Tem crase em chegou a invenção, não tem crase em eles, não. Coube a preguiça tem e a deflagração não tem. Deflagração. Aí o espaço... É na prova? Então, fui eu que copiei errado. Corrige agora. Assim coube a preguiça. Eu sei por quê. Porque eles não botavam o espaço quando a gente copia. A gente que tem que botar o espaço. Fui eu. Gente, fui eu. Não foi a banca, viu? Fui eu. E realmente aí o espaço é antes de deflagração. Agora, tomem cuidado, viu? Porque isso aí engana muito. Por que se engana muito? Porque o sujeito está no final da frase. Olhe, quem foi que coube? A deflagração desse processo coube. Se você dissesse as deflagrações, você diria couberam. Couberam a preguiça as deflagrações desse processo. Estão vendo? Então, aí ele coloca o sujeito no final, que é o que dá confusão ao aluno. Mas você sabendo a estrutura, quem coube? A deflagração. Não tem crase porque é sujeito. Coube a quem? Verbo transitivo indireto. Coube a preguiça. Tem crase. Quem cabe, cabe alguma coisa. E preguiça tem artigo. Então, marcaria com toda certeza a letra C e perdoem-me aí por esse espaço colocado no lugar errado. Vamos para 10. Assinar a alternativa em que a regência está em conformidade com a norma padrão. Aí, o que é regência? É você dizer o que é um verbo transitivo direto, verbo intransitivo, verbo de ligação. Isso é a regência. O que é que ele rege? Qual é o complemento que ele rege? E o que é transitividade? É uma coisa muito parecida com regência. Mas é você dizer se é transitivo direto ou indireto. Se a transitividade é direta, então não é por meio de preposição. Se é indireta, é por meio de preposição, certo? Aí o homem desde sempre ansiou. Quem anseia, anseia por alguma coisa, não é por? Então aí, olha, ansiou em vencer a distância, né? E a história mostrou que ele foi capaz nisso. Não, foi capaz disso. Quem é capaz de alguma coisa. Então essa A, nada a ver, como diria o Matuto. Na letra B. O homem desde sempre aspirou por vencer. Não, quem aspira no sentido de desejar e de ansiar, é quem aspira a alguma coisa. Então não é a B, não. E diz, e a história mostrou que ele esteve apto disso. Não, quem está apto a alguma coisa ou para alguma coisa. Então, as duas regências aí estão erradas, tanto a verbal quanto a nominal. C. O homem desde sempre pretendeu. Quem pretende, pretende alguma coisa. Então, não é pretendeu de vencer. De jeito nenhum. Então, já está errado aí também a regência verbal. E diz, e a história mostrou que ele esteve apto nisso. Não, apto a isso ou apto para isso. Então, também não é assim. O homem desde sempre aspirou de vencer. Quem aspira, aspira a alguma coisa. E a história mostrou que ele sempre esteve apto para isso. Aí está correto para isso, está vendo? Mas o primeiro não está. Vencer, aspirou a alguma coisa, a vencer. Então, eu marco a letra E e vamos embora, né não? Vamos ver porque a é. O homem desde sempre ansiou por, estão vendo? Quem ansia por alguma coisa, vencer a distância. E a história mostrou que ele foi capaz. Quem é capaz de alguma coisa, é capaz disso.
Então, realmente, letra E.